Amém, amém. Glória a Deus. Bênção demais. Que bom podermos estarmos juntos na presença de Deus, seja presencial ou seja por meio da ferramenta online. Você pode estar acompanhando e nós podemos juntos fazer parte dessa comunhão, que é na comunhão que Deus ordena a sua bênção, que Deus ordena, coloca em ordem as nossas vidas, e por isso nós somos abençoados na medida que nós não vivemos segundo aquilo que nós achamos, mas segundo aquilo que é propósito de Deus para as nossas vidas. Glória a Deus por isso. Antes de mais nada, lembrar aqui que sexta-feira, às 19h30, nós temos nosso estudo bíblico. Estamos estudando Esdras e Neemias por meio dessa revista, desse material, e quem vem recebe. Inclusive tem que entregar uma para o Paulinho depois, não esquece, que ele vai começar a 26ª, não é isso? Então tá tudo certo. Benção demais. Irmãos, você que nos acompanha pelas redes sociais ou pelo grupo de WhatsApp, recebeu aí a arte do culto de hoje, cujo tema é Não se desvie. Amém? Não se desvie. Gil, fala para o Richard aí, o tema é Não se desvie. Para o Richard lembrar de colocar aí na descrição. Não se desvie. E a gente está com esse tema, esse é o tema da mensagem, que vai de encontro ao tema que Deus deu para a nossa congregação para esse ano de 2022, que está lá em Mateus 3:3, que diz: preparem o caminho para o Senhor. Preparem o caminho para o Senhor. Então nós estamos esse ano trabalhando essa mensagem que Deus deu para nós como congregação, deu para o conselho, e é preparem um caminho para o Senhor. Então nós precisamos estar preparados para a vinda do Senhor. As mensagens que Deus traz, quando a gente medita na palavra, medita por meio da comunhão aqui com a pregação, nos louvores, é para preparar o nosso coração, para tratar o nosso caráter, de forma que nós estejamos preparados para a vinda de Jesus, mas para que nós também, como igreja de Jesus Cristo, possamos preparar o coração daqueles que Deus confiou ao nosso convívio. Glória a Deus por isso. Essa é a missão da igreja. Então nós estamos nessa visão. Nós vamos trabalhar hoje o tema Não se desvie. E está lá em Provérbios capítulo 4, nós vamos ler dos versos 20 ao 27. Provérbios 4, 20 ao 27. Pastor Michel e pastora Rose, como já disse a pastora Lara no começo, deixam sempre o abraço deles. Não puderam estar com a gente, mas domingo que vem estarão com toda certeza. Provérbios 4, 20 a 27 diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Onde é que a gente tem que guardar os ensinamentos do Senhor, meu irmão? No mais íntimo do nosso coração, não é no bolso da calça, porque você tira a calça, bota para lavar e esquece. Não é de qualquer jeito, em qualquer lugar, é no mais íntimo do nosso coração. Muitas vezes a gente vem na casa do Senhor, a gente participa do culto presencial ou online, e a gente recebe o ensinamento, a gente recebe a palavra do Senhor, mas a pergunta que fica é: onde nós temos guardado o ensinamento do Senhor? Porque se nós não estamos guardando no íntimo do nosso coração, nós vamos perder ele. Na primeira ventania que der, no primeiro desafio que nós enfrentarmos, no primeiro dia que passar, a gente já perdeu. E as pessoas perguntam: cadê o ensinamento? Não sei, porque ele não foi guardado no devido lugar. Tem coisas na nossa vida que nós precisamos guardar no devido lugar. Pegou isso? Tem coisas na nossa vida que nós precisamos guardar no devido lugar. E os ensinamentos do Senhor devem ser guardados no íntimo do nosso coração, que ali a gente possa se lembrar e meditar na palavra de Deus dia e de noite. Ele continua dizendo, onde que eu parei? 22. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, de todas as coisas, guarda o teu coração, porque dele é que procedem as fontes da vida. Obrigado, amor. Guarde o seu coração, porque dele é que procedem as fontes da vida. É no coração que estão ali o campo das emoções. E uma pessoa que está com as emoções embaralhadas, que não tem saúde emocional, como é que fica a vida dela?
Agora, uma pessoa que tem saúde emocional, como é que fica a vida dela? O Senhor quer que nós tenhamos saúde emocional, para que nós possamos estar preparados para a volta de Jesus e possamos ajudar os outros a estarem preparados para a volta de Jesus também. Então o Senhor quer que a gente guarde o nosso coração. O que é guardar? Eu tenho um óculos. Esses dias eu não guardei o meu óculos devidamente. E o meu gato brincou com o meu óculos durante toda a noite. Encontramos ele no chão e ele deve ter usado o meu óculos para fazer alguma leitura no meio da noite, eu não sei. Ele está até um pouco riscado agora, porque eu não guardei devidamente. E o Senhor fala, guarda o teu coração. Meu irmão, o teu coração não é algo para você deixar aberto para qualquer um, não. O teu coração é como um terreno muito fértil. Se você plantar ali uma raiz de amargura, meu querido, vai nascer toda uma árvore amargurada. Você vai viver uma vida amargurada. Se você deixar plantar ali uma semente da discórdia, vai nascer um coração doente. Se você deixar plantar no teu coração aí a tristeza, a semente da tristeza, você vai viver uma vida triste. Se você deixar aí plantar a semente da ansiedade, você vai ficar sempre afoito, sempre ansioso, porque o teu coração é um terreno fértil. Agora, se você deixar plantar aí, guardar o teu coração, limpar esse terreno e falar, eu não aceito essa semente da discórdia, eu não aceito essa semente da dúvida, eu não aceito essa semente da tristeza, eu não aceito essa semente da ansiedade, eu quero deixar o meu coração só para a semente da fé, da alegria, daquele que crê, daquele que tem esperança, daquele que cultiva o amor, então você vai estar guardando o teu coração no Senhor. E ele diz, guarda o teu coração de todas as coisas, porque dele procedem as fontes da vida. Verso 24, desvia de ti a falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios. A boca que se ocupa em falar mal da vida, mal de si mesmo, mal dos outros, afasta isso dos teus lábios. 25, os teus olhos olhem direito. Olhe sempre para a frente, ali na versão. E as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Olhe sempre para a frente, olhe sempre adiante. Pessoas que querem caminhar, mas sempre olhando o quê? No retrovisor. Sempre com o pé no passado. Mas antes, meu querido, o quanto de nós estamos sendo impedidos de viver e desfrutar de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós hoje, porque nós ainda estamos amarrados com o passado. O apóstolo Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, como quem diz, não vou deixar o meu passado me embaraçar e impedir de viver o meu presente com Deus. O meu passado teve coisas boas, maravilha. O meu passado teve coisas ruins, eu passei, mas está tudo no passado. E o meu passado não pode me impedir de viver o meu hoje com o Senhor e desfrutar do meu amanhã, daquilo que Deus já preparou para nós. Glória a Deus por isso. Verso 26. Pondera as veredas dos teus pés, como quem diz, olha bem para onde você anda, olha bem o que você faz, olha bem as decisões que você toma. E todos os teus caminhos sejam retos. 27. Tema, versículo-chave do tema desta mensagem. Olha aí. Não declines nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Aqui na NVI, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda e não permita que os seus pés sigam o mal. Meu irmão, a vida cristã, ela é comparada muitas vezes, até mesmo por Cristo Jesus, como uma caminhada. Como uma caminhada. A vida cristã é como uma caminhada, nós estamos caminhando de fé em fé. A Bíblia diz que o justo viverá de fé em fé, ou seja, nós caminhamos de passo em passo com o Senhor. Jesus compara essa vida cristã com uma caminhada que nós estamos fazendo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nessa caminhada, qual é o caminho? Aliás, quem é o caminho a ser percorrido? O caminho de Cristo Jesus. Porque ele disse que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o reconciliador. Ele é aquele que nós, estando afastados de Deus por conta dos nossos pecados, veio ao mundo para remover todo o pecado, todo o embaraço espiritual, tudo aquilo que era empecilho para nós nos relacionarmos com Deus Pai, e não apenas com Deus Criador. Jesus Cristo é o mediador, é o reconciliador da humanidade
com Deus. E Ele voltará, por isso que nós devemos preparar os nossos corações e preparar os corações daqueles que Deus confiou o nosso convívio. E Ele diz que nessa caminhada, cujo caminho é Cristo Jesus, nós vivemos de passo em passo. Muitas vezes nós não sabemos o dia do amanhã, por isso que o salmista diz no Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz que ilumina o meu caminho. O meu caminhar com Cristo Jesus vai sendo iluminado dia após dia. Naquela época não tinha energia elétrica, então a lâmpada era feita com uma vela que queimava no óleo. A chama queimava por meio do óleo. Então você imagina tudo escuro, aquele breu, e você colocar essa vela que queima com óleo nos seus pés. Você consegue enxergar todo o trajeto do caminho? Mas você consegue sempre enxergar o próximo passo que você vai dar. E é por isso que o justo viverá de fé em fé com Deus. É passo por passo nessa caminhada, meu irmão. É passo por passo e sempre reto em Cristo Jesus. E Provérbios está dizendo, e Deus está falando conosco hoje, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal, não permita que os seus pés sigam o mal. E eu separei aqui 3 motivos pelos quais nós corremos o risco de nos desviar. 3 causas pelas quais nós nos desviamos, muitas vezes, ou para a direita ou para a esquerda, apesar da palavra de Deus dizer, não te desvies, não declines, nem para a direita nem para a esquerda. Primeira causa que eu separei aqui, muitas vezes nós vivemos uma vida de modo imprudente. Muitas vezes nós nos desviamos para a direita ou para a esquerda e saímos dessa trajetória de caminhar com Jesus Cristo em linha reta porque somos imprudentes, porque agimos de maneira precipitada. Provérbios 19:2 diz que não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Como quem diz, olha, não é saudável para você viver uma vida onde você não pondera as coisas, não pondera as suas decisões, não pondera os seus posicionamentos. Ah, vou tomar uma decisão, vai lá e toma. Aí depois tem que conviver com o erro de ter tomado a decisão no calor das suas emoções. Quem está entendendo o que eu estou falando? E Deus já nos ensina em Provérbios, olha, não é bom, pondere antes, reflita, aprenda a refletir antes de agir, porque peca quem é precipitado. A pessoa que é precipitada é uma pessoa afoita, ansiosa, que age no ímpeto de suas emoções. E o Senhor chama essa pessoa de imprudente. Uma pessoa que não para refletir. E muitas vezes nós estamos nos desviando do caminho, ou para a direita ou para a esquerda, porque temos sido imprudentes na nossa caminhada, nas nossas decisões, na nossa forma de agir, na nossa forma de se comportar. Mais importante, na nossa forma de reagir às situações que nós passamos. E nos portamos de maneira imprudente. Porque estamos afoitos, ansiosos, nós nos precipitamos em tomar decisões na nossa vida. Estamos entendendo isso daqui? Porque nós estamos condicionados a nos preocupar sempre com o resultado e não com o processo. Muitas vezes, para não dizer todas as vezes, nós sempre estamos pensando no resultado final. E não nos preocupamos, não nos comprometemos com o processo para chegar no resultado final. Nós queremos o resultado, mas não nos sujeitamos ao processo. Sem entender que Deus, Ele molda o nosso caráter, Ele trabalha nas nossas vidas, Ele aperfeiçoa os santos, como a palavra do Senhor diz, no processo e não no resultado. É no processo que Deus age, que Deus trabalha, que Deus está cuidando de nós, moldando nossas vidas, moldando os nossos caráteres, nos ensinando a lidar com o nosso coração. É no processo. Não é no resultado. Então nós não devemos ficar afoitos com o resultado, com aquilo que a gente quer, que a gente almeja como resultado final. A gente tem que aprender a se comprometer com um processo. Existe um exemplo bem didático sobre isso, que é a lagarta dentro do casulo. De repente você já ouviu esse exemplo. A lagarta dentro do casulo, para ela se transformar em borboleta, dentro do casulo, enclausurada, ela vai formando suas asas. E ela vai, com a força das asas que ela tem formado lá dentro, rompendo o casulo
pouco a pouco. E porque ela fez esse esforço com as suas asas para romper o casulo, a hora que ela sai do casulo, as asas dela estão fortes o suficiente para bater e ela levantar voo. De forma que se eu for num casulo de uma lagarta e romper ele para facilitar a vida dessa lagarta, eu estou causando a morte dela. Porque as asas dela não vão ter força para bater e ela não vai conseguir voar. Quem está entendendo isso daqui? Muitas vezes nós estamos querendo evitar os processos pelos quais nós estamos passando, sendo que Deus está agindo no meio desses processos. Glória a Deus por isso. Essa semana mesmo eu passei uma situação em casa. Eu e a Lara nós estamos num processo. Desde outubro, novembro, nem lembro mais. Outubro, novembro. Outubro, novembro. E nós estamos ali num processo e já era para estar dado certo há muito tempo. A hora que der certo, a gente vai testemunhar aqui. E a gente está nesse processo. E não dá certo. E agora dá certo. Agora não dá certo. E agora vai dar certo. Mas agora não deu certo. E agora falta isso. Agora tem esse problema. Essa semana eu peguei o telefone e falei, rapaz, eu vou falar uns trem aqui para um cidadão. E aí eu comecei a falar e o telefone ficou mudo. E a ligação caiu. Aí eu pus o telefone na mesa e falei, estou entendendo, Jesus. Captei vossa mensagem. É para eu me submeter ao processo. O resultado vai chegar alguma hora. Agora o processo eu tenho que passar. Então deixa aí, velho. Quer dificultar, dificulta. Não quer dar certo, então não dá. Não vou mais me estressar, não. Vou aprender com o processo pelo qual estou passando, mas não vou me desviar nem para a direita, nem para a esquerda, porque a minha fé está no Senhor e eu vou permanecer nesse caminho. Glória a Deus por isso. Assim tem que ser nossa vida. Segundo motivo, segunda causa pela qual nós muitas vezes nos desviamos da nossa caminhada. Os atrativos, as distrações que a vida vai nos proporcionando. Que a Bíblia dá o nome de tentações. Esses atrativos, essas distrações pelas quais nós nos deparamos, essas tentações pelas quais nós passamos. O que a tentação faz, Bruno? Olha só, a tentação, ela tenta te tirar do caminho. Ela tenta te fazer desviar para a direita ou para a esquerda. Simples assim. Quando a gente fala de tentação, a gente pensa logo em pecado. Realmente, muitas vezes nós somos tentados para pecar. Mas nós somos tentados também por uma forma muito sutil de pecado, que as pessoas nem entendem como pecado. Nós somos tentados a procrastinar. Nós somos tentados à preguiça. Eu não vou resolver isso hoje. Deixa para amanhã. Eu não vou resolver isso agora. Deixa para depois. Muitas vezes nós estamos vivendo uma vida atrasada com o Senhor porque nós temos procrastinado situações, decisões, posicionamentos na nossa vida. Quem está entendendo isso daqui? E o Senhor nos chama sempre a assumir uma posição. E por conta de preguiça, nós vamos procrastinando a nossa vida e a gente sem perceber está se desviando do caminho. Porque a gente vai deixando para depois, vai deixando para amanhã. Quando você foi perceber, já passou um dia, já passou uma semana, já passou mês, já passou ano. Você está com sua vida toda atrapalhada, desestruturada com Deus, perdido, não sabe nem como faz para recomeçar com o Senhor, porque você foi deixando. O dia é hoje, o momento é agora. O que você tem para fazer, faz. Nem quando foi para Judas trair Jesus, Jesus deixou ele ficar procrastinando. O que ele falou para Judas? O que você tem para fazer, faz. Você não vai me trair? Então vai, bora que eu tenho outras programações aí para cumprir com Deus. Então vamos agilizar esse negócio. Faz o que você tem que fazer. Aí Judas sai, vai lá chamar os guardas para poder trair Jesus. Tudo que é para ser feito tem que ser feito, meu irmão. Procrastinar, preguiça, os pecados nos atrapalham, nos fazem desviar dessas caminhadas para a direita ou para a esquerda. Estamos entendendo isso? E terceira causa que eu separei aqui, que é um motivo, um porquê pelo qual nos desviamos para a direita ou para a esquerda. Jesus disse que o caminho que conduz para a salvação é um caminho estreito. E o caminho que conduz para a perdição é um caminho espaçoso. Quando eu penso nessa passagem, nessa reflexão que Jesus propõe, eu imagino um caminho estreito com dois muros altos que se estreitam.
que para passar nele, muitas vezes eu não consigo nem passar de frente, muitas vezes tem que passar assim, porque é estreito, tá me entendendo isso daqui? Agora o caminho largo é espaçoso, eu posso ir de boa. No caminho estreito, muitas vezes para passar, eu vou ter que fazer uma dieta. Vou ter que perder uns quilos, porque senão eu não consigo passar, Gil. Olha para você ver. No caminho espaçoso, eu posso comer o que eu quero, fazer o que eu quero da minha vida, engordar bastante, porque ele é largo. Presta atenção, deixa Deus ensinar a gente. Perder peso, nessa analogia, é abrir mão de algo que está dentro de nós, não é verdade? Andar com Cristo é estar disposto a abrir mão de muitas coisas que a gente está carregando e que não estão nos ajudando a chegar em lugar nenhum. Muito pelo contrário, estão travando a nossa vida espiritual. Quem está entendendo isso daqui? E o caminho que conduz à salvação é um caminho estreito, porque ele não permite que você chegue como você está, mas ele implica em você estar disposto a abrir mão de certas coisas na sua vida. Bruno, o que eu vou abrir mão? Você tem que abrir mão dessa mala que você carrega com você, chamada passado, que te impede de viver o hoje e de avançar para o amanhã. A gente quer entrar no caminho de Cristo carregando uma mala pesada. Irmão, não dá. Deixa essa mala para trás. Vamos viver uma vida nova com Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. A palavra de Deus diz que em Cristo tudo se fez novo. Palavra de abertura. Não se coloca vinho novo em odres velhos. Nós precisamos aprender a viver o novo do Senhor na nossa vida. Por que nós queremos viver o novo com as coisas velhas? Isso nos impede, isso nos atrapalha, nos faz desviar. Muitas vezes a gente não está disposto a abrir mão, até mesmo, de pecados. Fraquezas nossas que nós não estamos dispostos a sermos tratados no Senhor. E preferimos muitas vezes pecar de maneira deliberada. Muitas vezes nós não estamos dispostos a abrir mão de achismos que nós carregamos com a gente, que não nos levam a lugar nenhum, de atitudes arrogantes, de achar que nós temos razão, de que nós sabemos o que é bom para nós. São essas causas que nos fazem desviar para a direita ou para a esquerda e sair do caminho do Senhor. Estamos entendendo isso? E existe um exemplo bíblico de um homem que viveu tudo isso. É o filho pródigo. É o filho que estava na presença do pai, que nessa passagem é Deus, representa o Deus Pai. Uma pessoa que desfrutava da presença do Deus Pai e que se desviou para a direita ou para a esquerda, se desviou desse caminho de estar na presença de Deus. Ele escolheu viver uma vida de maneira imprudente, foi precipitado, pediu a herança dele, a parte na herança. Foi precipitado, pegou essa herança. Ele foi tentado a viver a vida dele do jeito que ele achava melhor, porque ele tinha recursos para isso. Ele tinha essa ilusão de que o dinheiro que ele pegou ia ser o suficiente para ele fazer da vida dele o que ele quisesse. E ele foi tentado a isso, e ele caiu nessa tentação. Foi um homem que preferiu o caminho largo, ao invés do caminho estreito. E ele saiu da presença do Pai. Ele se desviou. Ele achou que ele ainda ia ter um vínculo. Eu continuo sendo filho. Pois é, mas se você não está na presença, essa relação já não é mais a mesma. Quem está entendendo isso? E ele foi embora. E muitas vezes hoje, nos tempos de hoje, nós estamos vivendo um tempo de filhos pródigos espirituais. Filhos pródigos que vêm à igreja, seja no online, seja no presencial. Filhos pródigos que leem a Bíblia, ou que pelo menos têm a Bíblia, ou que pelo menos têm um aplicativo da Bíblia. Filhos pródigos que até participam das orações, mas que em alguma área das suas vidas se desviaram dos caminhos do Senhor. Tem uma outra analogia, que é da embarcação, do barco ou de um navio. Que se o capitão pegar o leme desse barco do navio, né, o volante do navio, que tem um nome específico que eu esqueci, e ele girar um pouquinho, ele mudar poucos graus dessa embarcação, a curto prazo, no primeiro momento, ninguém vê diferença. A embarcação continua indo. Mas no longo prazo, com o tempo,
A embarcação que era para chegar no ponto A vai chegar num ponto totalmente diferente. Estamos entendendo isso daqui? Quem dirige carro, pegar o volante do carro, se você girar um pouquinho, nos primeiros 50 metros tem muita diferença? Pouquinha coisa, né? Tem diferença? Não. No primeiro quilômetro, já aumenta a diferença. Se você andar 100 quilômetros, distância daqui para Uberlândia, você vai chegar a Uberlândia? Você vai chegar no meio do mato. Porque no longo prazo, o pequeno desvio de hoje reflete ao longo prazo um total afastamento de onde você tinha que estar. E muitas vezes hoje nós estamos muito longe de onde Deus queria que a gente estivesse, porque a gente cometeu pequenos desvios na nossa vida. Quem está entendendo isso? E hoje o Senhor quer que a gente volte. Bruno, eu me desviei, e agora? E agora, Giovanni? E agora, Paulinho? O que eu faço da minha vida? Eu me desviei. Volta. O filho pródigo se desviou. Ele achou que era um pequeno desvio. E ele percebeu que ele tinha perdido tudo e estava vivendo junto com os porcos. Comendo a comida dos porcos, porque não tinha comida para ele, não tinha recurso para comprar comida para ele. E aí o que ele falou? Eu vou voltar. Eu vou voltar para a casa do meu pai, para a presença do meu pai. Bruno, mas como? Como que volta? Como? Enquanto você estiver colocando as suas desculpas, as suas justificativas, os seus empecilhos, as suas barreiras diante do amor de Deus, você nunca vai se relacionar com Deus, você nunca vai sentir a presença de Deus, você nunca vai sentir o abraço do Deus Pai. Nós precisamos abrir mão dessas desculpaiadas que a gente arruma. Tem que fazer como o filho pródigo fez. Eu vou voltar, ponto. Eu vou me alinhar novamente com a retidão do caminho do Senhor. Eu vou voltar à presença de Deus Pai. E como é que Deus, como é que esse pai na história estava esperando o filho? Com os braços abertos. Se hoje você se voltar para o Senhor, Deus está te esperando de braços abertos. Se hoje você quiser corrigir os pequenos desvios que você fez na sua vida, hoje o Senhor te recebe de braços abertos. Hoje o Senhor te recebe de braços abertos. Vamos colocar de pé, você que está aqui, você que está na sua casa, coloca a mão no seu coração. Vamos ter uma palavra de oração sobre essa palavra que Deus nos permitiu compartilhar nessa noite. Curva sua cabeça, feche seus olhos, coloca sua mão no seu coração aí. De repente você, nessa noite, percebeu que você cometeu alguns desvios na sua vida. Que em algum momento, que em algum tempo, você cometeu pequenos desvios que você achava que não ia ter muita importância, mas que hoje Deus está te mostrando e você está reconhecendo que esses pequenos desvios te afastaram e muito da presença de Deus Pai. E às vezes você está aí se relacionando com um Deus Criador, mas não consegue mais se relacionar com Deus Pai. E hoje Deus Pai está de braços abertos para receber você. Hoje Deus Pai está de braços abertos para dizer, filho, volte para o meu caminho. Aonde foi que você errou, retorne ao caminho. Aonde foi que você se desviou, retorne ao caminho. Deixa eu cuidar de você, deixa eu cuidar das suas feridas, deixa eu tratar o teu coração, deixa eu tratar a tua vida, deixa eu tratar esses seus pensamentos, deixa eu tratar essas dificuldades que você está passando interna, deixa eu cuidar da sua vida porque eu te amo, eu sou o Deus Pai, eu estou de braços abertos para te receber. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Antes estejamos no caminho do Senhor, alinhados com a vontade e com o propósito dele para as nossas vidas, porque em breve Jesus voltará e nós devemos estar preparados para o retorno de Cristo Jesus e devemos ajudar os outros perdidos, outros que se desviaram pelo caminho, a se acharem e se encontrarem em Cristo também. Deus, nós queremos apresentar nossas vidas nessa noite, pedir perdão pelos nossos pecados, perdão, Pai, pelos nossos desvios, Pai, que nós cometemos na nossa caminhada. Mas dizer ao Senhor que nessa noite nós renovamos nossa aliança com o Senhor. Porque nós não queremos ser filhos pródigos espirituais.
Filhos pródigos que frequentam o culto, que fazem oração, que têm uma Bíblia, mas que se desviaram dos teus caminhos e que hoje se relacionam com Deus Criador, mas não conseguem se relacionar com Deus Pai. Não, nós queremos, nós somos família do Senhor. O Senhor nos chama para sermos família sua. O Senhor nos adotou como filhos. O Senhor é um Deus Pai de amor. E o Senhor nos acolhe. Acolhe até aquele que se desviou de tal maneira que nem consegue se encontrar. O Senhor nos encontra, o Senhor está de braços abertos nos esperando. Basta a gente dizer: Senhor, meu Deus, meu Pai, eu voltei. É só a gente dizer: Deus, estou aqui, voltei. Eu me desviei, mas nessa noite eu volto aos teus caminhos. Nessa noite eu me alinho com o caminho de Cristo Jesus para a minha vida. Deus, recebe as nossas orações, recebe nossas petições. Nós entregamos isso diante do Senhor. Renova as nossas forças, Pai. Fortalece o que está caminhando, mas está cansado. Fortalece aquele que está caminhando, mas está na desilusão. Oh Deus, traz à nossa memória aquilo que fortalece a nossa esperança, aquilo que revitaliza a nossa fé no Senhor. Deus, fortalece a nossa alma, o nosso coração, a nossa confiança em Ti, porque nós esperamos no Senhor e nós confiamos no Senhor. E enquanto isso nós vamos estar aqui nessa terra, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas traçando esse caminhado em Cristo Jesus em linha reta com o Senhor. Que no dia mau, Pai, seja o Senhor a nos fortalecer, a nos livrar do mal, a fazer a gente fugir das tentações. Que no dia bom seja o Senhor também a nos fortalecer, para que a gente não fique afoito e age de maneira imprudente, mas que a gente sempre esteja preparado a ponderar em todas as nossas decisões, para que a gente nunca caia no engano de se desviar do Senhor. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Quem concorda, diga amém. Amém, que Deus te abençoe. Nós vamos finalizar com um louvor na sequência, chamar a equipe de louvor aqui. Na sequência nós vamos ter a bênção final.